Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos na Igreja uma festa. É um dos poucos dias na Quaresma em que na missa se reza o Glória a Deus nas alturas. É uma festa litúrgica que tem um nome que pode parecer um bocado estranho. A festa da cadeira de São Pedro, ou da cátedra de São Pedro. E o que é que isto significa? A palavra cátedra quer dizer assento ou trono, cadeira, lá está, e é a raiz da palavra catedral. A igreja onde governa o bispo. Cada diocese em todo o mundo tem a sua catedral, onde o bispo, que é a autoridade máxima naquela igreja, conduz o povo que lhe está confiado. O Papa é o bispo de Roma, governa a diocese de Roma e desde aí é o princípio e o fundamento da unidade de todos os bispos e de todos os fiéis. Portanto, quando hoje celebramos esta festa, no fundo, estamos a celebrar o facto de que o próprio Jesus, tu, Senhor, que nos vês, que nos ouves, deu a Pedro este encargo, um encargo que lhe deu só a ele e que se transmite aos seus sucessores, um encargo de manter a unidade da fé e a comunhão de todos na Igreja. Ora, tudo isto está representado de uma forma belíssima, também do ponto de vista artístico, na Basílica de São Pedro. Ali está representada a Cátedra de Pedro numa obra de Bernini, feita no século XVII, e que no fundo é uma cadeira que foi oferecida pelo rei Carlos de França no século IX ao Papa de então, uma cadeira que está sustentada por 4 grandes imagens de bronze que representam grandes doutores e santos na Igreja. O Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Atanásio e São João Crisóstomo. E estão escritas umas palavras que dizem Traditio Clavum, ou seja, entrega das chaves. Não de umas chaves quaisquer, mas daquelas chaves que Jesus confiou a Pedro e que lemos no Evangelho de hoje. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E não bastava isto, mas além disso, por cima desta cátedra está aquele grande vitral, que é capaz de ser daquelas primeiras imagens que nos vêm à cabeça quando nos lembramos da Basílica de São Pedro, um vitral do Espírito Santo em forma de pomba. No fundo, o que isto representa é o modo como o Espírito Santo está presente na Igreja, que é guiada por Pedro e pelos seus sucessores, porque Jesus assim o quis. Bom, só esta ideia dava para estarmos aqui à conversa contigo, Jesus, durante muito tempo, mas de facto vem-me agora à cabeça um pormenor que pode parecer ridículo, mas que me chama a atenção. É que aquela cadeira que ali está representada pode ser muito bonita, pode ser esplendorosa, mas é muito pouco confortável. Claramente, eu escolheria outras cadeiras mais confortáveis onde me sentar. Está muito longe de ser um sofá e muito mais longe ainda de ser um sofá fofinho. E isto também tem o seu significado, porque tu, Jesus, assim o avisaste. Aquele que quiser ser o primeiro de todos, seja o servidor de todos. Ora, aquele que está a servir não é uma pessoa que está sentada num sofá a descansar tranquilamente. Esse não serve. O Papa Francisco e os papas anteriores a ele foram mostrando como é esta cadeira de Pedro, como este poder que tem o São Pedro. É um poder para servir os outros. O Papa não faz só aquilo que lhe apetece ou que lhe dá mais vontade de fazer, mas faz aquilo que é melhor para os outros. Aquilo que ele deve fazer por amor a Deus, por amor a ti, Jesus, e por amor a cada um de nós, às ovelhas deste rebanho que somos a Igreja. No último capítulo do Evangelho de São João,
Nós lemos o diálogo entre São Pedro e Jesus, aquele diálogo em que Jesus recorda a Pedro a sua traição e lhe pergunta por 3 vezes se o ama. Amas-me? E Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então Jesus diz: apascenta as minhas ovelhas. E depois acrescenta: em verdade te digo, quando tu eras novo, cingias-te e ias por onde desejavas. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Como quem diz: tu agora vais-me representar a mim, e eu fiz isto ao longo da minha vida. Eu vim para servir e não para ser servido. O Papa Francisco em concreto, pensemos no Papa Francisco, como mostra isso no seu dia-a-dia. Há poucos dias apareceu aí uma notícia que eu achei curiosa, uma notícia de que os médicos tinham posto o Papa sobre dieta. Isto porque, como sabes, o Papa tem tido uma crise de ciática, aquela dor no nervo ciático que torna muito difícil a movimentação, deslocar-se, andar, e convinha perder alguns quilinhos. E, entre outras coisas, a notícia dizia que o Papa tinha ganho, de facto, um pouco de peso desde que foi eleito o Papa, porque tinha deixado de ter tempo para andar. Algo que costumava fazer regularmente, pelo menos todos os dias, andava um bom pedaço. Porquê é que deixou de ter tempo? Para servir os outros. O Papa levanta-se cedíssimo, reza, tem um longo período de oração logo de manhãzinha antes de celebrar a missa às 7 da manhã e depois, todo o dia, uma coisa e outra, uma a seguir à outra. Além disso, desses dias normais, aqueles momentos mais extraordinários de algum sínodo que é preciso estar, com um horário mais apertado ainda, ou aquelas viagens apostólicas que o Papa faz, muitíssimas, desde que foi eleito Papa. O Papa Francisco já fez 13 viagens pela Europa, 7 viagens pela América, 7 pela Ásia, 4 pela África. Agora em março tem previsto ir ao Iraque. Rezemos para que consiga ir ao Iraque, por vários motivos, também pela sua saúde. É uma cadeira de Pedro que não é claramente um sofá fofinho. E a força deste exemplo é mais um argumento que o Papa tem, um argumento de autoridade, para nos dizer que a nossa vida também não pode ser a procura do sofá. Lembro-me perfeitamente daquele momento de oração que o Papa teve com os jovens naquelas Jornadas Mundiais da Juventude na Polónia, já há 5 anos. Estavam lá quase 2 milhões de jovens e o Papa falou de uma paralisia que pode existir na nossa vida. Dizia aquela paralisia que aparece quando se confunde a felicidade com um sofá. Julgar que para ser felizes temos necessidade de um bom sofá. Um sofá que nos ajuda a estar cómodos, tranquilos, bem seguros. Bom, entenda-se, explico eu aqui que não tenho absolutamente nada contra os fabricantes de sofás e de vez em quando faz bem uma pessoa sentar-se num sofazinho, descansar um bocadinho, mas aqui entendemos o que o Papa quer dizer. A felicidade não é isto, não é esta procura da vida tranquila para mergulhar no nosso mundo, ver aquelas horas de televisão, jogar aqueles jogos. O Papa avisava nessa altura que uma pessoa que faz isso, que só vive para isso, acaba por ficar adormecida, entontecida, sem ser capaz de fazer nada. Alguém que pensa que a felicidade é só aquilo. Mas, dizia o Papa, a verdade é outra. Queridos jovens, não viemos ao mundo para vegetar, para passar comodamente os dias, para fazer da vida um sofá que nos adormeça. Pelo contrário, viemos com outra finalidade, para deixar uma marca. Jesus, que marca é que eu tenho deixado na minha vida? E que marca é que eu ainda posso deixar? Vamos pensar no que o Papa nos diz. Talvez nos faça muito bem reler a mensagem que o Papa escreveu para esta Quaresma. Porque ele é Pedro, é o nosso pastor, a cátedra de Pedro, Pedro que nos ensina, Pedro que nos guia.
E aquilo que nos escreveu nessa mensagem pode ajudar-nos a descobrir aquilo que me pode marcar nesta Quaresma e qual é a marca que eu posso deixar à minha volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.